Vamos lá, né? Ele é kantista, se não me engano. Esse Matheus Benítez, ele tem bons argumentos como uma pessoa pensante, ele é um ser intelectual, né? Acontece que tem alguns golpes deles sinistros, tá? É tipo o Hildenberg, né? O Hildenberg, Melão Júnior. O Melão Júnior, eu vou chamar de Melão Júnior. O Melão Júnior, que é o maior QI do Brasil, ele tem takes muito bons, assim. Muito bom mesmo. Ele sabe de coisas com a palma da mão dele, mas tem coisas que ele fala também que é uma loucura. Não tem como. Esse Benítez aí, mandaram pra mim um cope dele sobre budismo aterrador. Aterrador. Tá, só um segundo. Não vou nem dizer aqui. Não vou nem proferir as palavras dele, né? Vai lá. Veja o vídeo aí. Vamos lá. No vídeo de hoje, vamos falar Tá 1.5 ainda? sobre aquele que é considerado por muitos filósofos o principal argumento e o mais forte argumento a favor do ateísmo. Para saber qual é, fique até o fim desse vídeo. Vamos lá. Em uma cela do campo de concentração de Auschwitz, foi encontrada uma frase escrita por um prisioneiro. Se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Em um mundo onde ocorrem genocídios como o Holocausto, catástrofes naturais de diversos tipos, Não é possível. uma variedade de doenças terríveis, como câncer, Alzheimer, fibrose cística. Posso dar um conselho? Que a pessoa reclama que você não espera a pessoa terminar o argumento, mesmo que você consiga inferir qual é o argumento. Mas eu acho que é melhor esperar ele terminar. Eu só falei não é possível. Eu só falei não é possível. Eu não mandei pausar? Então, mas eu não mandei pausar. senti, né? Ainda faz sentido crer em um Deus omnibenevolente, maximamente amoroso? Você já deve ter percebido que eu estou falando, é claro, do problema do mal. Epicuro, o filósofo grego do período helenístico, lá atrás, ele chegou à seguinte conclusão, que se os deuses existem, eles não se importam com o destino dos seres humanos, porque eles são capazes de impedir os males do mundo e os males do mundo continuam acontecendo. Então, ele chegou à conclusão que os deuses não se importam se existem. Agora, a gente pode pensar na resposta de Agostinho, que é uma resposta muito sofisticada da parte teísta para lidar com o problema do mal. Agostinho de Hipona, um bispo, um dos principais filósofos da patrística, argumentou que o mal é uma privação de bem. O mal não tem substância. Então, o mal não existe. O mal é ausência e não uma presença. Ok? Isso. É como um carro que está seguindo uma rota e aí ele, por um acidente, desvia e bate na árvore. Não foi algo que aconteceu ali, foi a falta de ordem dele seguir a sua reta. Então é mais ou menos por aí que eles enxergam o mal. Então, o mal é uma ausência, uma privação de bem. Assim como a conduta humana, quando ela não é reta, quando a pessoa peca, digamos assim, segundo Agostinho, ela está desviando-se do reto caminho. E para Agostinho, nós já viemos tortos ao mundo, né? Nós já somos membros de uma espécie decaída. E a gente tem que buscar se endireitar ao longo da vida. Mas a gente já tende a pecar, né? A semente do pecado está em todos nós. Então, para os males que são de origem humana, pausa aí. Os teístas vão explicar. Ele não vai comentar, né? Mas justamente vários textos budistas, falam também sobre essa questão do mal. E no budismo também se encara dessa forma. Longchenpa é um que trabalhou um pouco sobre isso. Tem outros, né? Obviamente, o budismo é muito extenso. Mas sobre ter bem e mal no budismo, aquela coisa que vocês já devem ter parado para pensar, né? Sansara, ciclo incessante da vida e a morte, a psicose. O budismo tem como uma das suas principais nobres verdades, né? O sofrimento existe e a fonte do sofrimento existe. Sendo que na talidade búdica, ou seja, quando todos nós atingimos
o Tathagata, né, que seria o Buda, o estágio de Buda, nós veríamos que não existe. Porque o termo existir já é um coping sansárico. A forma como a mente encara a realidade não é como a encarada talidade é. Talidade seria como se fosse uma totalidade. O que você enxerga não é exatamente tudo, porque você enxerga uma fração. O que você ouve é uma fração, o que você sente é uma fração. Você sempre está rodeado de exemplos esses que fazem com que você tanja a realidade. E assim também você vai, em sua mente, compor aquilo que você supõe que seja algo extremamente hostil e ruim, sendo que isso é fruto sansárico. E sim, pode doer, pode arder, pode fazer tudo isso. Como o budismo também tem muito inferno, né? O budismo também tem inferno. Mas a forma como é encarado o inferno é diferente. Mas entendam que o mal no budismo também seria apenas uma construção, um encastelamento, uma estrutura que ela pode ser muito bem demolida a partir do momento que todos nós nos esvaiciemos dessa presença do eu e atingirmos o Nibbana. Enfim, né? Não, sem a pergunta da alma, da reencarnação. Que daí você quer Não responder? tem alma. E não é reencarnação, é renascer. Renascer. Mente em psicose. É como se a mente ela fosse uma presença inteira. Totalmente. A mente é tudo. Sabe assim, existe um universo mente e essa mente ela se materializa em algumas frações de pessoas. Então, tipo, essas frações elas voltam pra mente e vão pra outro canto, sabe? Imaginem assim. Eu acho que é uma forma de mostrar isso. É tipo Se não aquele existe ponto eu no lá, o budismo, quer dizer que não Berg. existe uma alma, né? Tipo, imagine assim, não tem eu no budismo, logo não tem uma alma, né? Senão a minha alma seria pra outro canto. Mas existe a mente é uma coisa que existe, né? Vírgula. A parada que a gente tem que sempre se privar nos comentários, porque a gente tá em acesso popular, né? Então a palavra existir é muitas das vezes debatida no budismo, mas é só uma questão para que vocês tenham um pouco mais de acesso ao que eu tô tentando exprimir aqui. Mas é uma questão de que se aqui tenho mente, essa mente não está só aqui. A extensão enquanto corpo. Existe um vídeo muito interessante do Vsauce mesmo, né? Qual é o maior corpo humano? Aí, olha o take dele. Se você está no mar, no alto mar, e você começa a sangrar, um tubarão percebe você a 200 km. Ou seja, você está a 200 km. Ou você tem a extensão de sua presença por 200 km. Se você está fedendo horrores ou cheirando muito bem, aquilo ali é você, essencialmente. Certo? Então, tipo, você começa a desprender-se de um limite físico a ponto de que aquilo que você enxerga também é você, aquilo que você tange também é você, aquilo que você respira também é você, e o maior ser humano de todos é infinito. Porque se a gente emite luz, mesmo de forma secundária, a luz ela se propaga de forma infinita. Então, tudo isso aqui para dizer de que a gente não pode se prender a valores materiais quando for pensar em alma também, né? Porque a alma, se fosse para ser uma questão material dentro do budismo, já estaria nascendo de forma equivocada. Não sei o que você ia dizer. Pode prosseguir. Dessa forma, dizendo que o mal é uma privação, é um acidente, é um erro e não uma substância. E que Deus, por ser bom, ele quis dar o livre-arbítrio para os seres Vale dizer, humanos. não, calma aí. Calma aí, vale dizer que esse vídeo ele é muito interessante para reforçar, até então, né, pensamentos anti-ateístas, tá? Porque, pelo que eu saiba, Benítez é ateu, e se ele dá esse coping do mal, pelo menos ele tá sendo honesto, né, falando sobre Agostinho, mas, a partir do momento que ele diz assim, esse Deus não é tão benévolo assim, né, a partir desse momento que ele cita tanto uma pessoa que sofreu problemas no Holocausto como o Epicuro, ele de forma alguma tá evitando a existência de Deus. Ele tá dizendo até só o cristão. Porque isso aqui é gnose pura. Demiurgo é do mal. Entendeu? Muitas pessoas anti-ateias dizem que ateísmo é só um pezinho pra gnose. Pra gnose hermética, né? Então, tipo, aqui tá evidente que se ele tá tentando de tudo, de todas as formas, falar que Deus é mal, isso só tá provando que ateísmo, pra quem é cristão, é gnose. Que isso aqui é gnose pura, irmão. Que o cara tá falando que Deus é do mal, que Deus é ruim, que Deus faz besteira.
Você tá preso, pleroma, cadê você? Entendeu? Faz sentido. Mas o ateísmo usa o argumento do Deus mal ou da maldade como a negação de Deus? Cara, do que eu sei, assim, o ateísmo, ele se... É porque existe ateísmo científico e ateísmo metafísico, tá? Tem uma diferença notória. Porque ateísmo científico é uma aplicação que não entra em inúmeras questionações. E ateísmo metafísico já entra nessa questão do mal também. Porque existe digamos assim, Over. Se eu corto uma cadeira, ela deixou de ser uma cadeira? Depende do corte, não depende? Sim. Depende do corte. Se vocês Aí montam cadeira, existe madeira, né? Ou, no caso, olha aí, específica. tem muitas variantes. E o ateísmo metafísico, ele fala muito sobre essa questão do mal também. Mas eu não vou concordar que, tipo, o Deus de vocês é mau. Eu acho que o ateísmo metafísico, ele tá muito mais preocupado em justamente se auto-justificar do que ficar apontando o dedo pros outros, entendeu? De que, nossa, você está errado, logo eu estou certo, é uma falsa sensação lógica. Se você provar que alguém está errado, não quer dizer necessariamente que você está certo. Entende? Porque assim, eu não sou ateu, né? Mas na minha visão de mundo, que não envolve nenhuma religião específica, o mal e o bem são conceitos que não tangem nada, assim. Não existe bem e mal. Vai lá. Dá play. Então, ele não pode dar o livre-arbítrio para os seres humanos sem que seja possível que, com esse livre-arbítrio, os seres humanos pequem. Então, ele, por ser bom, ele abre a possibilidade do pecado, querendo compartilhar conosco a liberdade. Pois bem, isso poderia explicar Volta esse talvez take aí o que é genocídio. importante. Volta esse take que ele é importante. Abre a muito importante. possibilidade do pecado, querendo compartilhar conosco a liberdade. Faltam uns 30 segundos aí. Caramba, vai voltar tudo, né? Pronto. Então, para os males que são de origem humana, os teístas vão explicar dessa forma, dizendo que o mal é uma privação, é um acidente, é um erro, e não uma substância. E que Deus, por ser bom, ele quis dar o livre-arbítrio para os seres humanos. Então, ele não pode dar o livre-arbítrio para os seres humanos sem que seja possível que, com esse livre-arbítrio, os seres humanos pequem. Então, ele, por ser bom, ele abre a possibilidade do pecado, querendo compartilhar conosco a liberdade. Pois bem, isso poderia explicar talvez o genocídio, né? Talvez o caso, por exemplo, de o Partido Nazista existir e do Holocausto existir, e do racismo, enfim, de todos os tipos de males que vêm do ser humano. Mas e quanto aos males naturais? Catástrofes, terremotos, tsunamis, que dizimam cidades, que acabam com as vidas de pessoas, que levam pessoas, bebês, e estragam completamente a vida de comunidades inteiras. Pausa aí. Que não são causadas. Sem vulcão, o mundo explodia, porque tem que expelir o magma, né? Tem que expelir funigem, tem que se expelir os gases. Sem as placas tectônicas se movimentando, terremoto, o mundo também quebrava, porque precisa das placas tectônicas para o magma não simplesmente enclausurar e explodir a crosta terrestre. Que tsunamis também são ocasionados por terremoto, né? Então é a mesma coisa. Se você... Os vírus, por exemplo. Vírus. Nossa, por que existe vírus do mal, né? Que são seres naturais. Os vírus que nos fazem mal não chegam a 1% da existência dos vírus. Se vocês pegarem uma gota de água do mar aberto, deve ter mais vírus do que estrelas no céu, sabe? Porque são inúmeras sociedades de vírus. Não tem como a gente simplesmente catalogar todos. Você sabe quantas espécies de barata existem? São mais de 100. Só um ser. Pluricelular. Imagina um vírus que nem vivo é, né? A gente tem todo esse debate de vírus ser vivo ou não, né? Enfim. Então, essas catástrofes naturais, elas são claramente justificáveis para um bem maior.
Ele tá tirando a questão da humanidade, né? Tá falando sobre castração natural. Justamente, sabe? Um tigre que ceifa a vida de uma mãe macaco, uma mãe gibão, vai dizer assim. Aquele ceifar é uma grande perda para o gibão. Com certeza os filhotes da giboa vão ficar sem sua fonte materna, e isso é terrível. Só que do outro lado também existe uma necessidade de alimento. É como se neutralizasse, né? É uma coisa assim que, de percepção. Eu acho que o Afonso Solano disse isso uma vez, Over. Você vai assistir um documentário, os dois documentários são iguais, só que um você tá na perspectiva do cervo, a outra você tá na perspectiva do guepardo. O cervo sofrendo, se lascando, vive correndo pra não ser pego. Quando vê uma grama assim, no máximo pra se alimentar, uma desgraça, sol escaldante, lazarento, não consegue nada e vem uma desgraça de um guepardo tentando pegar todo mundo de novo. É uma sofrência, um absurdo. Você corta pro outro documentário, o guepardo tá lá, não come nada há uma semana. Terrível, a água que tem é lama, não consegue se refrescar, vem outro mais forte e tenta acabar com ele, lanha ele inteirinho, é a garra arrancando um pedaço do pelo, é o bicho sem orelha. Aí quando vê a oportunidade de se alimentar, o bicho é mais rápido que ele e não consegue de novo, e bate o desespero porque a fome tá muito maior do que simplesmente a força nas pernas. É uma loucura, tipo não existe a ação humana de dizer que um tá errado e o outro tá certo, sabe? É muito, muito, muito acima do que nós temos como compreensão, entende? Sim. É porque a natureza ela funciona como um sistema, né? Assim, não existe a opção, né? O pensar, a consciência, a consequência, tudo é um mecanismo, né? Tem animais que, assim, tipo o jacaré, por exemplo, ele, se passa um jacaré do lado dele e morde, assim, porque ele só tá agindo como um input, né? De programação dele. Dá play? Esse seu take aí foi um pouco transhumanista, hein? Mas tudo bem, é totalmente entendível. Dá play aí. Pela, por exemplo, ação humana no aquecimento global, mas que ocorrem de modo natural e que iam ocorrer independente da ação humana. Como é que Deus explica isso? Como é que explicam isso com a existência de Deus? Então a gente pode caracterizar o problema do mal, que é um grande guarda-chuva de diferentes argumentos, né? Mas eu vou te oferecer a seguinte caracterização de determinada maneira. Afirmam que o Deus teísta, cristão, é onisciente, onipotente e omnibenevolente. Pois bem, um Deus onisciente deveria saber sobre os males do mundo. Um Deus onipotente seria capaz de fazer algo a respeito desses males. Um Deus omnibenevolente, maximamente amoroso, tá errado ali, faltou um M. Querer fazer algo a respeito desses males. Como nada é feito a respeito desses males e as pessoas continuam tendo câncer e catástrofes naturais continuam acontecendo, Deus não existe. Então, Deus pausa. teísta cristão não existe. Então, é o que eu já respondi anteriormente. É extremamente justificável. A placa tectônica se mover não é só de sacanagem, né? Um raio cósmico bater em outros planetas não é só de sacanagem. As pessoas terem câncer de pele não é de sacanagem. Você pode muito bem ver todos os tecidos, toda aquela coisa. Quando você tem o corpo que se prolifera, sabe? O tecido, as células que fazem tudo lutando para que isso não ocorra, para que o mal não ocorra. Esse sistema, essa fortaleza chamada corpo, ela vai estar variante de defeitos. Esses defeitos que podem ser genéticos e que podem ter sido originários de boa-aventurança, né? De você ter feito teu corpo de maneira terrível. Ah, mas e o genético? Que simplesmente a pessoa nasceu com o destino de sofrer. Entendam uma coisa, gente. Se não fosse a variabilidade genética, você não estaria aqui. Então, existir a possibilidade de variabilidade genética também entra naquele cope de que se permite-se a variedade, permite-se também a entrada dos erros. Os erros são permissíveis, porque se nós estivermos sempre na esperança de que tudo seja perfeito, o perfeito
não é o que nós temos aqui em Terra. Nós não vivemos no perfeito. O perfeito é só um, né? De acordo com o cristianismo, é só um perfeito. Então, isso não se dá o luxo. De novo, já foi comentado. Se esse é o melhor argumento ateu, já eu, que sou apenas um pé rapado morando agora em Ceará-Mirim, já refutei anos de pesquisa até a metafísica. Sério, isso é ridículo, tá? Mas enfim, um dos takes dele ali é interessante. Volta ali um pouco, por favor. Porque essas frases, elas são feitas justamente para argumentos lógicos, né, gente? Tem que pegar cada uma delas e desmiuçar. Olha só, aquele ali é interessante de ser observado. Matheus mandou R$5. Náutico empata com o Juazeirense pela Copa do Nordeste. Toma. O Náutico tava perdendo, viu, gente? Obrigadão aí. Mas, enfim, um Deus onipotente seria capaz de fazer algo a respeito desses males. Não era esse não, acho que era o terceiro, desculpa. Um Deus tá faltando um M ali, mas tudo bem, omnibenevolente, desejaria fazer algo a respeito desses males. Aí esse take é interessante, porque de forma alguma os pensamentos apolíneos não, né, apologéticos cristãos são contra esse pensamento, que Deus sofre. Sabe, eu acho que nenhum deles diz isso, tanto que as outras materializações de beatos sempre deixam isso claro, né, do sofrimento que o ser humano passa. As pessoas, Maria, Paulo, muitos deles comentam sobre essa forma de que machuca você vê o seu filho cair na tentação pecaminosa, né? Então, assim, existem várias materializações dos beatos e de pessoas próximas a isso que deixam evidente de que não é uma questão de que simplesmente ele tá nem aí, sabe? O desejo dele de, por exemplo, assim, Over, né, cara, pô, vamos fazer um paralelo humano aqui, né? É claro que você não gosta de ver uma pessoa passando por um sofrimento, mas às vezes é um evento canônico. Às vezes é importante você ver que aquela pessoa passa por aquilo ali, sabe? Porque se não for, ela vai continuar cismando em seus erros, né? E o que isso tem a dizer com isso? É só um microcosmo para explicar o macro, né? Você pode sofrer sobre uma consequência na qual você sabe da inevitabilidade daquela, ou justamente de que você poderia interferir, mas é importante. Dentro da teleologia, da finalidade das coisas, talvez aquilo ali seja fundamental para que nós consigamos atingir o macro, né? Então, depois de tudo que eu mencionei, esse último trecho aqui é interessante de até eu debater, porque isso não é excludente dentro das filosofias cristãs, sabe? Então, não só já desmiucei o porquê que tá errado, como esse trecho aqui, que para mim é interessante, também não é condizente, simplesmente condizente. Enquanto os outros assim são refutáveis, esse aqui é incondizente, né? Eu acho que faltou um pouco de pesquisa propedêutica, que isso aqui é um erro propedêutico, né? Faltou um pouco de pesquisa propedêutica. E assim, eu não sou cristão, fica à vontade, viu, Benítez? Se isso aqui chegar em você, beijo, meu querido, fica à vontade, tá? Pode responder até melhor. Eu adoraria que você tivesse me refutando, porque aí, justamente, eu teria uma resposta. Não tem problema, né, das pessoas responderem às outras. Eu não vou mudar de perspectiva, porque nem perspectiva eu tenho. Isso aqui, né, eu não concordo com isso. Em muitas desmiuções, né? Enfim. Beijão, viu, querido? Mas pode prosseguir agora. A respeito desses males, e as pessoas continuam tendo câncer, e catástrofes naturais continuam acontecendo, Deus não existe. O Deus teísta cristão não existe. E você, lá no fundo, talvez saiba como que o cristianismo é extremamente implausível. A fé nesse Deus cristão é algo tão enraizado desde o berço das pessoas, desde a sua criação em torno de uma comunidade que legitima isso por meio de uma neurose coletiva, de uma infantilidade. Que isso, cara? Que é praticamente inconsciente a maneira que essas pessoas agem sustentando essas crenças. Não, claro, ignorando todos muitas. esses problemas com objeções e argumentos muito evidentes, contrários à existência desse Deus. Porque eles viveram tanto tempo com isso que eles não querem abandonar de jeito nenhum. É preciso muita coragem para você ser capaz de
abandonar algo que foi muito importante para você ao longo da sua vida e que você descobre que é fenomenológico, né? falso. Aí, diante Emancipador, disso, né? argumentar Calma aí, que cara. existe um bem maior que você não compreende, como argumenta Calma aí, cara. Agostinho, e que, por exemplo, envolve crianças de 5 anos sofrendo com fibrose cística e morrendo aos 9, isso tudo faz parte de um mundo melhor que você não compreende por que essas crianças precisam sofrer assim. Ele fala um pouco Ryan Santos, é uma né? declaração de santo. É verdade, Ele né? fala um Essa pouco coisa assim, Ryan, né? meio pontuando, né? Assim, e num olhar meio vago. E ao invés de gesticular com a mão, ele deveria estar com a canetinha. Ia ser igualzinho o Ryan. Para você dar conta desse problema, filosoficamente, você precisa ir de anos de experiência no circo. Talvez membros do Circo do Soleil possam lidar com o problema do mal, porque é preciso muito malabarismo para lidar com esse problema e sustentar a crença no Deus cristão, ok? Então vai Que isso, treinando. cara? Você quer aprender Que filosofia, isso, cara? adquirir cultura e saber... Que isso, cara? Não, nossa, que isso, mano. Eu até ali tava super honesto o vídeo dele. Que é isso? Que isso, cara? Assim, existem inúmeras pessoas aqui no Brasil mesmo que você vai ver, cara, e assim, a pessoa não E tem aí, um pingo de discernimento nem da sociedade, mas ela fala Jesus, Maria, né? Esses vícios linguísticos que ela adquiriu ao longo de tanta... Eu vou dizer o termo aqui correto, tá? Doutrinação perpetrado pra ela. Claro que existe gente assim, mas existe gente voluntariamente correspondente e inteligente. Dizer que esse cope, né? Isso é uma falácia absurda, tá, gente? Não, é porque a pessoa... É muito difícil de você, né? Se emancipar, é muito difícil de você simplesmente largar algo que foi fundamental pra sua vida. Como se você tivesse certo... Acabou de refutar aqui, né? De 2 mais 2 é igual a 4, né? Acabou de refutar. Que tem, né? Uma refutação, mas isso aí é um outro assunto. Eu tô falando aqui só de um aspecto matemático, né? Como se fosse uma certeza. E que não, cara, não é assim que você observa as coisas. Eu não sou cristão e de forma alguma eu vou vir com esse argumento bullshit que você trouxe aqui, cara. Bicho, que assim, que aterrador. Que aterrador. O seu argumento terminou sendo e a fome na África. E a fome na África, isso é ridículo, cara. Faz parecer até que mais de 2.000 anos de pesquisa seriam refutados com a fome na África. Eu tenho convicção que ateus metafísicos não usam esse argumento. Não é o melhor argumento ateu, de forma alguma. Eu tenho convicção que ateus metafísicos não fazem esse de argumento maior. Talvez esse seja um argumento científico, ateu científico. Que isso aí com certeza. Isso aí. E vale dizer, isso é argumento gnóstico. Isso aqui tá claramente demiurgado. Não tem como você... O Yadabal tá enroscado. O Yadabal tá enroscado assim na garganta do cara, meu irmão. Barbelô tá gravando o vídeo com um joinha lá atrás, ó. Pô, não tem co... tá sinistro. Sinistro. Olha, infelizmente o Cope não deu, tá, amigo? Se esse é o melhor argumento ateísta, você acabou de fazer mais cristãos no mundo, tá? Seu objetivo foi concretizado. Você acabou de trazer mais teísta no mundo, irmão. Tamo junto, viu? Pô, e foi recente, cara. Foi recente, velho. Foi recente. Também do ano passado. É um vídeo que vai render discussão aí no corte. Então vale a pena. Pelo menos isso. Sem resposta, Pelo não é menos resposta, né? Só um reaction. Bota... Resposta Não, mas de fato é uma resposta. Esse pode. Esse pode. É que ele poderia falar, Esse tipo, pode. Ele lançar um vídeo esse literalmente é a resposta. responde. Tá livre, porque esse aqui de fato é uma resposta, né? Aliás, eu tinha saído por um momento, né? Mas eu ia te perguntar, tu citou que esse argumento de fome na África é muito mais por questões Cortou. políticas, né? E geopolítica também na África, né? Ah, tá. Não, ele Tá ele não falou. Tu entendeu? Ele não falou fome na África. Ele não falou fome na África, mas tipo, eu falei assim, seu argumento se resume e a fome na África, porque ele disse que existem desastres naturais. Alô, tá pegando? Tá sim, tá de boa. Alô? É o Over que não tá escutando. Deixa eu sair aqui um minuto.
só um minuto. Descarregou meu fone? Mas eu falo pra você. Ele notei que existem desastres naturais, terremoto, tsunami. Se Deus é tão bom assim, por que ele faz coisas do mal? Eu comentei que... Justificados. Se você não tem erupção no planeta, ele explode. Se você não tem placa tectônica se mexendo, o planeta quebra. Se não tem doença, não tem cura. Tá ligado? Então, tipo... Pronto. Alô? Bom. Não, é porque meu fone descarregou por algum motivo. Alô? Alô? De boa, voltou. Vou ver que botou minha mic de câmera. Mic de can? Não. Não, é porque quando fica sem o áudio, né? Aí fica com esse áudio espalhado, fica ruim a qualidade. Mas já voltou, certeza. Sim. Que aqui no microfone tá... Mostra a cura do câncer aí. O ser humano é a cura do câncer. Eu falei, o câncer ele é adquirido pela Já volto. pelo multifracionamento das células. Se as células não tentassem recuperar o corpo de qualquer injúria, nós não existiríamos. O câncer é isso. O câncer é originado do corpo tentar se curar incessantemente. Tá aí a cura do câncer, é essa. Pode doer, pode ser triste, pode ser até mesmo um pouco cínico e insensível, mas é isso, cara. Pô, eu tô passando por uma enorme dificuldade na minha vida agora, cara. Minha avó tá com Alzheimer, sabe? E assim, nada impede que eu tenha isso. Nada impede. Mas é aquilo, cara. Às vezes o destino vai ser superior a qualquer vontade sua. A minha vontade era ter 5 Libertadores com São Paulo, 13 com o Vasco. ser o melhor técnico que o mundo já viu. Dar 6 piruetas. Ter 15 filhos, cada um deles graduado em um pedaço de medicina, assim. Todos eles melhores políticos que o mundo já viu. Cercados de benéfices. Em um país próspero, maravilhoso. Mas não acontece, né, meu irmão? Não é assim, né? Acontece, bicho. Tem que aceitar. É aquela coisa, cara, que a gente já falou várias vezes. Às vezes a gente reclama de barriga cheia, tá? Tô falando aqui geralmente pra vocês aqui da live. A gente geralmente reclama de barriga cheia. Pare e pense o que é que você tem na sua vida. Pare e pense em coisas que você já ganhou na sua vida, cara. Pode pensar. Exatamente, todo mundo é abençoado. O fato de vocês estarem numa live da Indy, tá ligado? Vendo 2 marmanjos reagindo a vídeo no YouTube já indica que vocês têm uma vida boa. Ou no caso, uma vida Pois é. que pode se tornar melhor ainda. Vocês têm a opção, né? Tem a opção, né? Você pode... Sim. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul, mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum.